Olá, estamos aqui com um advogado especialista em direito da empresa e da economia, mestre, advogado Rafael Oer, que vai falar um pouco sobre a utilização da energia elétrica. Ele que tem experiência em mais de 15 anos neste assunto, vai falar com exclusividade aqui para a Interativa. Muito obrigada, Rafael, por estar aqui conosco. Seja bem-vindo. Eu que agradeço, muito obrigado pelo convite teu, Silvana, pessoal, muito obrigado pelo convite da Revista Interativa de estar aqui. Na verdade, falar de um assunto que nos afeta a todos em todos os momentos da nossa vida. Nós não compreendemos, nós não imaginamos minimamente que seja uma vida sem energia elétrica. E hoje nós vivemos um momento, talvez, dos mais importantes, mais preocupantes ligados a essa situação, que é o momento em que estamos hoje já num racionamento. Alguns dizem que nós estamos à beira de um racionamento. Eu já afirmo de forma um pouco mais categórica, mais incisiva, que nós já estamos num período de racionamento de energia no Brasil. A gente sabe que não vivemos sem energia, as pessoas são obrigadas, né? Não tem como dizer eu não vou utilizar o serviço de energia. Então explica para a gente um pouco qual é a tua experiência no escritório, né? Nos litígios que têm acontecido contra as companhias de energia elétrica e também essas novas energias que existem hoje, as energias renováveis, né? As fotovoltaicas, enfim. Conta para a gente então como está essa situação. Exatamente. Como tu havias dito, nós trabalhamos já há uns 15 anos nessa área. E nós trabalhamos, o nosso foco no escritório é atender basicamente os consumidores de energia. A gente sabe que existem outros escritórios, vários escritórios, que atendem as companhias que fornecem energia. A nossa especialidade é o atendimento aos consumidores de energia. E aí nós pegamos alguns dados, alguns focos, algumas situações que vêm na própria legislação. Se nós olharmos lá desde a lei de concessões públicas e fazendo todo uma análise da legislação, nós temos alguns princípios dentro do fornecimento de serviços públicos e alguns princípios envolvendo fornecimento de energia. E aí eu pego dois elementos fundamentais que impactam na tarifação e impactam no consumo, que é o princípio da eficiência energética no fornecimento de energia e o princípio da modicidade tarifária no fornecimento de energia. Então é uma conjugação, pegando esses dois princípios, uma conjugação que algumas vezes pode ficar um pouco complicada. Como que eu vou ter uma tarifa de energia o mais barato possível, pelo princípio da modicidade, e como que eu vou ter uma tarifa que atenda o princípio da eficiência energética? Aí vem uma questão importante em cima da pergunta que tu havias apresentado, como fazer com que nós tenhamos uma energia melhor e mais barata, que é o que nos interessa a todos, inclusive aos fornecedores. É uma situação que interessa também aos fornecedores, que a energia seja mais eficiente e mais barata. E a eficiência energética é um conceito muito amplo. Esse conceito ele vem desde situações que envolvem o nosso consumo em casa, termos aparelhos, equipamentos que tenham um consumo menor de energia, que isso vai impactar na eficiência energética. Nós temos uma planta industrial com equipamentos que também têm um consumo menor, e nós temos também uma arquitetura das nossas cidades, das nossas casas, que façam com que a gente utilize um número menor de energia elétrica. Ou seja, o princípio da eficiência energética é o fazer mais com menos, que é um princípio econômico. Mais do que jurídico, ele é um princípio econômico. A modicidade tarifária também é um princípio econômico, só que esse está com foco no consumidor. Ou seja, pagar o menor valor possível pela energia consumida. Essa é uma equação bem difícil de fazer, eu reconheço isso, que é difícil, realmente difícil de chegar a esse denominador comum, mas nós estamos hoje com um desafio. E esse desafio está sendo vencido, em certos aspectos, pelas novas tecnologias. Principalmente hoje, o Brasil é dependente muito da geração hídrica. E aí, por isso que eu falei lá no início, que nós estamos com um problema muito grave de racionamento de energia, porque nós estamos vivendo um período de seca, alguns dizem que o pior dos últimos 90 anos na região do centro do país, que
e tem o apelido de caixa d'água do país, que é onde estão realmente as grandes fontes produtoras de energia elétrica a partir da geração hídrica. E aí está tendo um problema porque não está faltando água para geração de energia no país. Quando falta água, acaba tendo que utilizar energia térmica. E a energia térmica, ela tem um custo muito elevado. E aí traz um problema para a modicidade tarifária. Todos nós estamos impactados agora do último mês para cá, com bandeiras tarifárias em que aumentou muito o nosso custo com energia. E saiu um dado que saiu agora recentemente. Esse mês que estamos vivendo será um mês da inflação mais alta, se eu não me engano, dos últimos 19 anos, muito em função do custo da energia. E o custo da energia acaba impactando em todos os serviços e produtos e relações, né? O custo da energia ele impacta de duas formas, uma forma direta, outra indireta. Ele impacta de forma direta no consumo de energia das casas, das famílias. Então, é um custo de inflação das famílias. E ele impacta no custo da produção. Existem algumas estimativas que, na produção industrial, em alguns casos, a energia representa 40% do custo de produção. Então, é um gasto muito elevado, é um valor que impacta em grande quantidade nesse quesito. Então, nós estamos vivendo numa situação bem complicada. Nós estamos tendo um problema de oferta de energia e, por esse motivo, o governo está tentando barrar a demanda. Como que ele está fazendo isso? Justamente aumentando o valor da energia através das bandeiras. Só que isso tem um efeito inflacionário. Então, é uma equação muito difícil de ser fechada. Ainda que nós, e o Brasil tem avançado muito, principalmente na última década, muito em produção eólica e produção fotovoltaica de fonte solar, e eu sei que aqui na revista tem um exemplo que aqui tem vocês têm geração solar, mas isso não consegue ter o impacto de simplesmente substituir um sistema de geração hídrica ou um sistema de geração térmica. Isso auxilia muito, mas não resolve todo o problema. Então, nós vivemos esse dilema de como fazer com que essa situação toda de impacto na nossa forma de produzir energia realmente chegue às nossas vidas, impacte diretamente nas nossas vidas. E na tua opinião, então, Rafael, o que o consumidor pode fazer nessas circunstâncias? O consumidor ele deve, até porque é uma questão fundamental para todos nós, ele deve buscar fontes alternativas, por um lado, e por outro lado, claro, que o que todo mundo faz, o que nós fizemos nas nossas vidas, procurar diminuir o consumo. E aí se diminui o consumo de duas formas. Uma é não utilizando o serviço, ou seja, em casa a gente usando cada vez menos, cuidando quando vai usar, quando não vai usar. E outra é buscando eficiência energética. Ter em casa equipamentos que com um consumo menor de energia, possam produzir mais. E isso aí se estende desde as nossas casas, para o nosso trabalho, nosso escritório, para as nossas indústrias, para as nossas escolas, para os nossos clubes, porque muitas vezes a gente pensa em gasto energético com o chuveiro elétrico da nossa casa e a luz que a gente deixa ligado em casa. E algumas vezes com aquela indústria que utiliza muita energia. Mas nós não esquecemos, por exemplo, um clube, quanto que ele consome, uma escola, uma universidade. Então, nós temos o uso da energia, ele é muito disseminado, ele é amplo e é algo que é fundamental para as nossas vidas. Então, é voltar lá o que eu falei no começo, os princípios. Eficiência energética, só a eficiência energética vai nos trazer mecanismos para modicidade tarifária. Nós só vamos ter condições de ter tarifas mais baixas quando nós tivermos uma produção e um consumo mais eficiente de energia. E quanto à questão da energia fotovoltaica, né, que hoje nós temos, por exemplo, aqui na nossa região, dezenas de empresas que utilizam, no caso, as placas solares. Existe alguma regulamentação do governo de dizer assim, ó, vão barrar, ou daqui a pouco as companhias de energia não vão mais comprar essa energia, porque tu acaba produzindo energia e o excedente, né, acaba sendo disponibilizado para as companhias de energia. Como vai funcionar isso? Existe alguma barreira restritiva no futuro?
Hoje nós temos a seguinte situação no Brasil. Nós temos uma resolução que trata especificamente do que se chama de geração distribuída. Uhum. Essa situação de a gente produzir a própria energia nas nossas casas ou nos nossos negócios se chama geração distribuída. Como funciona hoje na prática? A gente sabe que, como é geração fotovoltaica, ele só produz energia durante o dia. Então, eu vou pegar o teu exemplo aqui, que aqui tem a energia fotovoltaica. Agora, está produzindo energia. A energia excedente, tu não estás consumindo toda a energia que está sendo produzida. A energia excedente ela é jogada no sistema, que o sistema é todo integrado. Essa energia, dentro do sistema, ela é captada pela distribuidora e vendida para alguém. E depois, essa energia que tu acabou emprestando, fez um empréstimo gratuito para a companhia, ela volta para ti. Normalmente, ela funciona no mesmo dia, essa compensação. Uhum. Tu entrega para o sistema durante o dia e ela volta durante a noite. Tem essa compensação. Hoje, no Brasil, é esse o sistema. Tá? Em alguns países do mundo, a Alemanha é o exemplo mais claro disso. Na Alemanha, a energia excedente tu podes vender. Aqui no Brasil não se tem isso ainda. Hoje nós temos uma situação de compensação entre o excedente e o consumido. O que se estuda hoje, e tem um estudo, algumas propostas dentro da Agência Nacional de Energia Elétrica, é de começar a criar um sistema de tarifação dessa energia para que ela compense, através de um sistema de subsídio cruzados, aquela energia que é produzida por outras fontes e é consumida, por exemplo, em baixa renda. Até algumas pessoas disseram, agora vão começar a tarifar o sol. Na verdade, é uma forma simplificada de dizer que nós vamos criar um sistema de tarifação diferente para a energia solar. Mas o que há também de estudo dentro desse aspecto é que, mesmo que se altere a tarifação da energia solar, quando o novo sistema de tarifação for aplicado, haverá um direito adquirido para aqueles que já têm a fotovoltaica, que vai ser preservado, estima-se que pelos próximos 20 anos. Por quê? Porque a regra do jogo, quando vocês fizeram um investimento aqui para ter fotovoltaica, era uma. E não pode simplesmente mudar a regra e acabar onerando todo um sistema. Até porque esse sistema não é um sistema barato, né? Acaba não sendo um sistema popular, onde a grande massa da população possa investir em placas solares. Então, realmente, seria uma coisa muito, muito desrespeitosa, vamos dizer assim. Tu tem um investimento alto e daqui a pouco não vai ter mais o benefício, porque vão tarifar isso também, né? E eu tenho visto, inclusive, em alguns países, as placas solares, inclusive, em plantações, em terrenos, não simplesmente em casas, né? Ou seja, espaços públicos com placas solares para ter o maior aproveitamento possível. Por que isso no Brasil não é feito, inclusive pelo governo? Sim, isso aí, na verdade, são as usinas solares, né? Na verdade, existem. É que a gente não visualiza muito. E hoje os principais players desses negócios são os bancos, que estão, na verdade, criando linhas de financiamento e eles mesmos entrando junto com outros parceiros para criarem usinas fotovoltaicas. E eu vi uma experiência bem interessante. E em alguns lugares, inclusive aqui no Brasil, estão aproveitando, nas usinas hidrelétricas, nós temos a água. Tem um reservatório, que fica estocada a água. Em alguns lugares estão fazendo usinas fotovoltaicas naquele espelho da água. Olha só. Porque é um espaço que está ali, que não está sendo utilizado para nada, e está sendo e tem como uma grande vantagem. Toda a linha de transmissão já está ali do lado, que está junto com a linha de transmissão da usina hidrelétrica. Então, é um outro grande negócio que está surgindo, as usinas fotovoltaicas, e que a iniciativa privada, com valores vindo do sistema financeiro, dos bancos, estão aportando para fazer esse negócio. Que, na verdade, são as grandes soluções, né? A eólica e a fotovoltaica são ainda universos a serem explorados por todos, pela sociedade, pelos negócios e pelas pessoas. E, Rafael, fala pra gente, então, por que a energia ela é tão cara e por que o Brasil é um dos países que tem a maior tributação da energia? Inclusive, o nosso estado, a energia do nosso estado é mais cara que a energia de Santa Catarina, por exemplo.
Aí são vários fatores que impactam nessa questão. Eu diria que os fatores mais importantes, fora da efetiva produção mesmo da energia, são alguns subsídios que existem, mas o fator principal, sem sombra de dúvidas, é a tributação. A tributação, principalmente a tributação do ICMS. Se nós analisarmos o orçamento no estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, a principal fonte de arrecadação de ICMS é aquela que incide sobre combustíveis, comunicação e energia. E aqui no caso do Rio Grande do Sul, com um agravamento muito grande, que onera muito as pessoas, em que existem situações em que nós chegamos a tributar em 30% a energia. Impacta muito, então. E aí, inclusive, essa é uma questão que tem discussão judicial. Hoje o Supremo Tribunal Federal, Silvana, está discutindo uma situação que envolve o excesso de tributação de ICMS sobre a energia. Porque existem alguns princípios constitucionais, e um deles é o princípio da seletividade, que diz o seguinte: quanto mais essencial aquele bem para a vida humana, menor deve ser a tributação daquele produto. O grande exemplo é a cesta básica. Cesta básica, a gente sabe que os produtos da cesta básica têm uma tributação menor do que cigarro, por exemplo. Só que aí nós temos uma distorção muito grande, nesse caso que envolve energia elétrica. Se nós pegarmos uma indústria de bebidas, ela vai pagar 17% do ICMS. Agora 18% porque tem um valor a mais nesse período que nós estamos vivendo. Mas se nós pegarmos um hospital ou uma escola, como eles estão no conceito serviço, eles pagam 30% do ICMS. Meu Nominal. Deus. Nominal. Na prática, ele é mais caro, ele é maior do que isso, porque o ICMS, dentro do cálculo do ICMS na energia elétrica, ele é um tributo que faz parte da base de cálculo dele mesmo. Então, ele entra no cálculo. Isso vai dar quase 38% de ICMS nessas situações. Meu senhor. E quanto o Brasil tem maior tributação no mundo? Por que isso? É porque é uma fonte muito fácil de arrecadação, né? É muito fácil arrecadar tributos em cima de combustível, que nós temos poucos produtores, poucas refinarias. É muito fácil porque tu faz uma tributação na fonte nas companhias distribuidoras de energia, e é muito fácil porque tu faz também na fonte nas empresas de comunicação. Então é um sistema muito fácil de cobrança e tem muito volume. Essa é a grande realidade. Só que isso onera todo o nosso custo, para tudo. Muito bem. Estamos aqui, então, com um especialista em energia que sabe muito, tem 15 anos de experiência, teve algumas participações, inclusive, com engenheiros e com muito conhecimento técnico, né, Rafael? É com muita alegria, então, que nós temos a participação do Dr. Rafael Oyer aqui conosco na Interativa, nesse mês de agosto, nosso especial jurídico. E mais informações, vocês podem acessar o site da Interativa, esse nosso vídeo vai estar no YouTube. Contamos com vocês. Muito obrigada, Rafael, pela tua participação. Eu que agradeço, muito obrigado. Estou sempre à disposição. Obrigado.